Graça e paz, meus irmãos, um bom dia. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías, capítulos 13, 14, 15, 16 e capítulos 17, conforme o cronograma de leitura. Agora, nos capítulos 13 a 23, irmãos, Isaías reitera alguns dos mesmos temas que havia manifestado. Ou seja, Deus usa vários meios para punir o pecado e julgará as nações que são arrogantes contra o povo da aliança. São mensagens contra 9 nações dos gentios pecadores, ou cidades ao redor de Judá. Nesses capítulos, o profeta revela o plano de Deus, não apenas para Judá, mas também para as nações dos gentios. Podemos, então, dividir Isaías de 13 a 23 em 6 grupos de capítulos. Do capítulo 13 ao 14, profecias contra a Babilônia, a Síria e os filisteus. Capítulos 15 e 16, profecias contra Moabe. Capítulos 17 e 18, profecias contra a Síria, Israel, Judá e Damasco. Capítulos 19 e 20, profecias contra o Egito e Etiópia. Capítulos 21 e 22, profecias contra a Babilônia, Edom, Arábia e Jerusalém. E capítulos 23, contra a cidade de Tiro. Cada uma dessas sessões, irmãos, começam com a expressão sentença contra. A palavra traduzida como sentença vem de uma raiz hebraica que significa suportar um fardo. Significa algo pesado, algo difícil de realizar ou algo difícil, pesado de dizer. O profeta estava carregando um fardo muito pesado por causa da natureza solene de sua mensagem. Ele estava anunciando os julgamentos que envolviam a destruição de cidades e do abate de milhares de pessoas. Não admira que ele se sentisse sobrecarregado, mas Isaías obedeceu a Deus e proclamou tudo. No capítulo 13, a partir do verso 1 ao 16, nós vimos uma sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. A palavra Babilônia, Babel, em hebraico, significa confusão. Nas Escrituras, a Babilônia simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes. Uma é a cidade escolhida de Deus, outra, a cidade perversa do homem. Contudo, a cidade de Deus permanecerá para sempre, mas a cidade rebelde do homem será destruída. No capítulo 13 ainda, do versos 1 ao 16, nós vimos sobre o dia do Senhor. Alçai um estandarte sobre um monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos, versos 2. Como em Isaías capítulo 5, versos 26. O Senhor convocou exércitos estrangeiros para conquistar a Babilônia em toda a sua grandeza. No verso 6, temos a expressão uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como a assolação. Verso 6. A destruição da Babilônia será o dia do Senhor, ou seja, o dia da vingança. Será um dia de medo e fuga. Durante o julgamento de Deus não haverá como escapar. Dos versos 17 a 22 do capítulo 13, vimos a destruição da Babilônia. A cidade da Babilônia foi completamente destruída em 689 a.C. por Senaqueribe e reconstruída pelo filho de Senaqueribe, mas em 539 a.C. Dário capturou a cidade, como vimos lá em Daniel, capítulo 5, versos 31, mas não a destruiu.
Essa foi a primeira de muitas conquistas sobre a Babilônia ao longo dos séculos. Após a morte do seu último grande conquistador, Alexandre o Grande, a cidade diminuiu e logo já não existia. Eventualmente, o local ficou deserto, tornou-se refúgio das criaturas do deserto, assim como Isaías havia proclamado nos versos 20 e 22. Iniciando o capítulo 14, do versos de 1 a 4, vimos que a queda da Babilônia foi parte do plano de Deus para o seu povo. Ajudado por nações gentias, o povo de Deus mais uma vez se estabelecera na terra de Canaã, e os gentios serão servos do Senhor. Uma referência à Igreja de Cristo, conquistando as nações através do poder do Evangelho. Capítulo 14, irmãos, ainda no versos 4, vimos que a canção de provocação sobre o rei da Babilônia é um dos poemas mais marcantes do Antigo Testamento. Ela contém 4 estrofes, cada uma descrevendo uma cena diferente. Na primeira, Isaías descreve a terra com a notícia da queda da Babilônia. Agora que o tirano estava morto, a terra estava novamente tranquila. No entanto, no Sheol não era o caso. Tudo estava agitado. Na segunda estrofe, Isaías proclama como os espíritos dos mortos tiranos cumprimentavam agora o morto, o rei da Babilônia, com lembretes de que seu orgulho havia humilhado. Ele foi enterrado com a pompa apenas para ter o seu cadáver real devorado por vermes. E vimos isso entre os versos 9 e 11. Na terceira estrofe, Isaías escreve que a queda meteórica do tirano, como diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que delibatavas as nações. Isaías 14, versos 12. A cena muda radicalmente do mundo para o céu, com o intuito de enfatizar o orgulho do rei da Babilônia e de Satanás, que lhe dá o poder. O brilho de uma estrela na madrugada de repente desaparece quando o sol nasce. Ainda no capítulo 14, a Vulgata Latina, uma versão para o latim da Bíblia Sagrada, traduziu Estrela da Manhã por Lúcifer, que veio a se tornar o nome próprio, e depois foi aplicado a Satanás. O rei da Babilônia caiu como uma estrela do céu, ou seja, de grande altura política. Ele inspirava a Assembleia dos Deuses nas alturas do norte. No entanto, irmãos, ele foi abandonado nas profundezas do abismo do inferno. Versos 12 e a 15. Isaías viu neste evento algo muito mais profundo do que a derrota de um império. Na queda do rei da Babilônia, ele viu a derrota de Satanás, o príncipe deste mundo. Nada poderia salvá-lo da morte e da decadência no túmulo. E aí temos uma referência interessante em João capítulo 12, versos 31. Na quarta estrofe, irmãos, Isaías proclama o espanto na terra sobre essa tragédia final. Os espectadores não conseguiam acreditar no terrível destino do rei da Babilônia. Os habitantes da terra expressam a esperança de que o nome do tirano seja esquecido e seus herdeiros destruídos. Versos 16 e 21. Todos os reis, não importa quão invencíveis possam parecer, saíram de cena. Em sua morte, por exemplo, Senaqueribe não recebeu um enterro decente, como a maioria dos reis. Versos 18. Ele foi assassinado por seus filhos, Adrameleque e Sarezer, que foram incapazes de governar em seu lugar. Versos 21. Porque tiveram que fugir para salvar as suas vidas. E aí temos uma referência em 2 Reis, capítulo 19, versos 37. No mesmo capítulo 14, irmãos, entre os versos 24
a 27, vimos que Deus está no controle da ascensão e queda das nações. A grande cidade do mundo será possuída por ouriços, em vez de posteridade. Em segundo lugar, o propósito imutável do Senhor era disciplinar a Síria sobre os montes de Judá. O plano da Síria em destruir Jerusalém foi frustrado, mas os planos de Deus serão concretizados. Ele esmagará os assírios em sua terra, em suas montanhas, em terras e em suas montanhas. Isaías viveu para ver esta profecia concretizada quando os exércitos de Senaqueribe foram destruídos durante a tentativa de subjugar Judá. Versos 37. A Síria invadiu Judá durante o reinado de Ezequias, aproximadamente 701 a.C. Mas Deus destruiu o exército enquanto ameaçava capturar Jerusalém. Deus permitiu que a Síria disciplinasse Judá, mas ele não permitirá que o inimigo destrua o seu povo. Isaías capítulo 14, versos 28 a 32. Asdod, a cidade filisteia, e Judá se revoltaram contra a Síria, mas em 711 a.C. Apenas 4 anos após este oráculo, a Síria derrotou Asdod e fez dela uma província síria. Isso aconteceu, irmão, sob o governo da Síria Sargão II. Portanto, os filisteus se sentiam seguros, mas eles sofrerão uma derrota por fome e pela espada. Na verdade, os filisteus choraram porque a Síria estava chegando como uma nuvem de fumaça incontrolável. No entanto, irmãos, este oráculo, embora escrito sobre os filisteus, era para o benefício de Judá. Deus condenou as cidades dos filisteus por pensar que estavam a salvo da destruição. Isaías comparou o governante assírio morto com uma cobra que deu à luz a uma serpente ainda pior. A referência é provavelmente a invasão de Senaqueribe em 701 a.C. O único lugar de refúgio durante essa crise seria Sião, ou seja, Jerusalém. Mesmo os mais pobres entre os pobres terão comida e segurança. Versos 30. E Sião será livre do inimigo. Mas os filisteus serão dizimados pela guerra e pela fome. Em Isaías capítulo 14, versos 30. O exército assírio virá do norte como uma grande nuvem de fumaça. E estas portas das grandes cidades dos filisteus não os impedirão. Os líderes mundiais precisam aprender a lição de Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil, que o Altíssimo, que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. De fato, história é história. Amém? No capítulo 15, meus amados irmãos, capítulo 15, dos versos 1 ao 9, vimos que os moabitas surgiram a partir da união incestuosa entre Ló e sua filha, como vimos lá em Gênesis, capítulo 19, versos 30 a 38. E tornaram-se inimigos declarados dos judeus, como vimos lá em Números, capítulo 25 e também no capítulo 31. A situação de Moabe, entre os versos de 1 a 9, encontramos pelo menos 14 referências diferentes para a lamentação no capítulo 15. Choro, calvície, panos de saco, gritaria, etc. As pessoas fugiram para os seus templos e clamavam aos seus deuses, mas sem sucesso. A Síria, meus amados irmãos, invadiu Moabe e devastou a terra. As águas de Moabe ficaram manchadas de sangue depois de tão grande carnificina, como vimos no verso 9. Como os fracos moabitas poderiam derrotar
um grande leão assírio? Essa é uma pergunta que se faz. Embora o exército assírio entrasse no reino de Judá e fizesse um grande estrago na terra, não poderá capturar Jerusalém. No entanto, em vez de fugir para o Monte Sião, os fugitivos moabitas fugiram para o sul, para os vales do rio Arnon, cidade de Selá. Capítulo 16. Os fugitivos enviaram um apelo ao rei de Judá para dar-lhes asilo contra o inimigo. Naquele dia, o envio de animais para um governante era uma forma de homenagear. Moabe implorou aos líderes de Judá para dar-lhes refúgio, como uma rocha protege em um dia quente. Mas Isaías avisou que será necessário mais do que um pedido. Eles terão de submeter-se ao rei de Judá, o que significava reconhecer o Deus de Judá. Mas eles se recusaram a fazê-lo. Por causa do seu orgulho, a certeza de que não precisavam de Deus e a sua produtividade de suas terras serão interrompidas. Seu orgulho os impediu de submeter-se a Judá, e isso levou à sua derrota. Sua ignorância se transformará em choro, e as suas canções e lamentações fúnebres. O ritual, irmãos, religioso de Moabe em sacrificar nos montes não ajudará a aliviar o julgamento de Deus. Nós vemos que os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração, nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Isaías capítulo 16, versos 12. A profecia contra Moabe termina com uma nota sobre o momento exato do cumprimento da ameaça. Dentro de 3 anos, a glória, entre aspas, né, de Moabe seria desprezada. A previsão se cumpriu em 715 a.C., quando Sargon dirigiu uma campanha contra os árabes. Ao chegar ao seu destino, Sargon varreu a cidade de Moabe, de norte a sul. Entramos no capítulo 17. No capítulo 17, amados irmãos, entre os versos 1 a 14, tendo abordado os dois vizinhos do sul de Judá, Isaías agora trata dos dois vizinhos ao norte. A profecia foi dirigida contra Damasco, capital da Síria. O reino do norte de Israel havia sido aliado com Damasco, a capital da Síria. Contra essa ameaça, vimos no capítulo 17 que Isaías estava novamente observando que Arã e Israel seriam derrotados pelos assírios. Damasco, então, se tornará um montão de ruínas, não mais uma cidade. A profecia foi cumprida com a queda de Damasco aos assírios em 732 a.C. e a destruição de Samaria pelas mesmas forças em 722 a.C. Olha que legal. A queda de Damasco, irmãos, foi uma advertência a Israel. O reino do norte, que havia rompido com Judá e o Deus de Judá, o profeta usou várias imagens para descrever a queda de Efraim. A destruição das cidades fortificadas, a glória de Israel será diminuída, como vimos no versos 4. Israel será como uma oliveira depois da colheita, e a decomposição de um jardim em um terreno baldio, versos de 9 a 11. Em 722, em 722 antes de Cristo, a Síria conquistou Israel e o reino deixou de existir. A ênfase neste capítulo é o Deus de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, que controla os exércitos do céu e também da terra. Ele é o Senhor Deus de Israel, que o chamou, abençoou e advertiu Israel sobre os seus pecados. Ele é o Deus da nossa salvação e nossa rocha. Versos 10. Que barbaridade, irmãos, achar
que os israelitas, né, confiaram em seus ídolos feitos por homem, em vez de confiar no Deus vivo, como vimos no versos 8. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Isaías, nos capítulos 13, 14, 15, 16 e também o 17 do livro de Isaías, que, para reforçar um pouco aos irmãos, que tem o tema com o mesmo significado do seu nome, né? O Senhor é a salvação. O objetivo imediato do livro, irmãos, era ensinar a verdade de que a salvação é pela graça. E Isaías demonstrou o papel de Judá no plano de Deus como um instrumento através do qual o Messias viria ao mundo. Amém? E que Deus os abençoe. Um forte abraço, meus amados irmãos, e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição desse livro abençoado. Amém? Forte abraço.